Estamos aqui com o senhor Thomas Venetiano. Ele nasceu na Tchecoslováquia e, com 7 anos, teve que vivenciar todo o horror da guerra e dos nazistas. Vamos ouvir o seu relato. Em linhas gerais, conte como era sua infância até o início da guerra. Bom, minha infância, na verdade, foi entre mais ou menos, tinha 2 anos até a guerra, depois, quando eu tive 7 anos, quer dizer, passou-se um período aqui. Então, quando você é uma criança de 2 anos, evidentemente você não tem grandes lembranças. O que você sabe são coisas que os pais contam para os filhos e, eventualmente, eu sei algumas coisas sobre minha família. A minha família era uma família grande, tinha 34 membros próximos, tios, tias, e meus primos e primas, e nós vivíamos realmente na Tchecoslováquia. Eu nasci na Tchecoslováquia. A história é por que dizem que eu nasci na Hungria, é um desentendimento do que aconteceu historicamente. O que aconteceu historicamente foi que quando Hitler estava em vias de invadir a Polônia, ele decidiu, antes disso, de ocupar a Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia era uma democracia, aliás, a única democracia na Europa antes de guerra, e os húngaros, que durante a Primeira Guerra foram aliados dos alemães, tinham perdido 2/3 do seu território, e eles então exigiram de Hitler de que, para eles serem aliados, eles queriam seus territórios de volta. Justamente a cidade onde eu nasci caiu dentro dessa questão territorial, e do dia para a noite eu virei húngaro, assim como meus pais, assim como todos que viviam naquela cidade ou tinham nascido naquela cidade. E isso não é uma curiosidade, mas é um fato importante na minha vida, de que o simples fato de ter acontecido isso salvou a vida dos meus pais e a minha vida. Eu vou depois te dizer por quê. Então, respondendo sua pergunta, nós éramos uma família de classe média. Naquela época, as famílias eram famílias e se reuniam semanalmente, e eu tinha uma avó que era venerada pelos irmãos. Meu pai tinha 7 irmãos, mantinham contato constante entre eles, e as crianças, né, meus primos, nós brincávamos. Essa era a única lembrança que eu posso te dizer da vida. A vida era tranquila, era uma cidade agradável. Onde eu nasci, 1/3 da população eram judeus. Com quantos anos o senhor foi levado para os campos? E, como criança, como você reagia a tudo que você via naqueles ambientes? Bom, aí tem um pulo cronológico muito grande. Veja bem, a perseguição aos judeus não começou, evidentemente, quando nós fomos levados aos campos. O que aconteceu foi, mais uma vez, uma questão de sorte ou milagre, como quiser, de que os judeus da área que permaneceu como era anteriormente a Tchecoslováquia, só que tinha outra denominação, os judeus lá foram, em 1942, deportados para os campos de extermínio, e a grandíssima maioria não voltou. Entre eles, vários dos meus parentes. Nós, porque estávamos em território húngaro, não fomos deportados, porque naquela ocasião os húngaros, apesar de que já eram aliados dos alemães, eles se negavam a deixar levar os judeus para os campos, porque os judeus ajudavam eles em esforços de guerra. E principalmente quem tinha diploma universitário era preservado, porque era importante para a economia.
Então, nós tínhamos ainda durante esse período uma vida, digamos, razoavelmente normal, fora do fato de que em 1943 começaram os bombardeios, os aliados começaram a bombardear as regiões onde existiam países, ou então Alemanha ocupada, vários países ocupados pelos alemães. E essa sim que é uma lembrança que eu tenho. Eu tenho qualquer barulho, uma explosão de um motor de carro, ou cai alguma coisa, até hoje ele me suscita imediatamente uma reação nervosa. Porque nós tínhamos que nos refugiar em porões e caíam as bombas. E as chances de que a nossa casa fosse atingida era enorme. Ao lado da nossa casa, numa noite, caiu uma bomba e destroçou completamente a casa. Então, por exemplo, isso é uma sensação que você não perde. Acho que é instintiva, ela fica dentro da tua mente provavelmente para sempre. Então, assim eram meus primeiros anos, até que em 1944 os alemães invadiram a Hungria e foi quando nós fomos levados para os campos de concentração. Para quais campos o senhor foi levado? Para 2. Vou lhe contar um pouquinho a história de como chegamos até isso. Em 1944, quando os alemães invadiram a Hungria, todo judeu já sabia o que os alemães faziam com os judeus. Há mentiras históricas sobre de que só em 1944 que os aliados souberam que havia campos de concentração e que estavam matando judeus. Isso é uma mentira. Desde 1942, pelo menos, a Europa já sabia o que os alemães estavam fazendo. E meu pai, quando os alemães invadiram a Hungria, a cidade onde nós estávamos morando, que é a minha cidade natal, ele imediatamente decidiu que nós tínhamos que fugir, porque se não fugíssemos, possivelmente seríamos deportados, como foram já deportados. Nós sabíamos de que alguns dos nossos parentes foram, não sabíamos o que era deportação. Esse conceito você só fica sabendo quando você está nesse conceito. Mas a ideia de que foram levados por trem para algum lugar já era conhecida. Então meu pai decidiu de que nós teríamos que fugir. E fugir não era uma coisa muito fácil naquela época, porque todas as fronteiras estavam protegidas pesadamente por exércitos, e em especial a fronteira entre a antiga Tchecoslováquia e a Hungria estava muito protegida porque os eslovacos, que era a região sul do país, eles eram inimigos mortais dos húngaros. Então, passar por aquela fronteira era muito complicado. Meu pai conseguiu, com dinheiro, bastante dinheiro, contratar o que se chamavam contrabandistas de pessoas. E eles nos colocaram uma noite, deixamos tudo, fechamos o apartamento e fomos embora com uma mala. Nos colocaram numa carroça e nos cobriram de feno. Essa carroça deveria nos levar através da fronteira entre a antiga Tchecoslováquia e a Hungria. Só que quando chegou na fronteira, eles pararam e isso contado pelos meus pais, evidentemente, né? Na época ainda tinha 6 anos. E desceu um dos cocheiros com um revólver na mão, tirou o feno e apontou para a minha cabeça. E disse para o meu pai: eu quero mais dinheiro.
Meu pai disse, mas como você já foi pago, eu não tenho dinheiro. Bom, se não tem dinheiro, eu mato o teu filho. Eu chamo isso meu primeiro milagre, ter sobrevivido isso. Então meu pai teve a presença de espírito de dizer para ele o seguinte, olha, do outro lado da fronteira, o meu irmão está esperando a gente, tá? Leve-nos até lá e eu vou tentar ver se ele pode conseguir algum dinheiro para vocês. Eles aceitaram esse acordo e foi assim que nós atravessamos a fronteira e chegamos na antiga Tchecoslováquia. Por que meu pai optou, parece um absurdo, né? Um contrassenso de optar por um lugar da onde já tinham levado os judeus para os campos de extermínio. Mas o raciocínio do meu pai, que estava correto, era de que se já levaram de lá e ainda sobraram judeus, então provavelmente lá era muito mais tranquilo do que na Hungria, da onde iam começar a levar os judeus para os campos. E foi o que efetivamente aconteceu. Praticamente 2 meses depois que os alemães entraram em Budapeste, eles conseguiram em 4 meses levar mais de 500 mil judeus para os campos de extermínio, com a boa colaboração dos húngaros, que eram antissemitas históricos. E meu pai, então encontramos o nosso tio, a nossa tia, a minha tia e 2 dos meus primos, e fomos para a casa deles. Ele era farmacêutico, meu pai era químico. Os 2 tinham certos privilégios por causa do diploma universitário. Mas o meu tio disse para ele que, olha, aqui vocês não vão poder ficar. Aqui mais cedo ou mais tarde vai acontecer o que aconteceu em todos os outros lugares. Nós já estamos indo embora e vamos nos refugiar nas montanhas. A Tchecoslováquia, a antiga Tchecoslováquia, e o território onde nós estávamos é extremamente montanhoso. Existem cavernas, existem florestas, existem regiões totalmente isoladas do restante da população, e foi lá que meu tio decidiu se refugiar. Meu pai decidiu fazer a mesma coisa. E então, com a ajuda de um padre que nos deu documentos que nós não éramos judeus, isso era muito comum naquela época, de que os padres, alguns padres pelo menos, esse era amigo da família, eles davam certificados de batismo, com o qual eventualmente você podia se identificar se houvesse uma inspeção das forças locais ou então alemã. Dessa maneira nós fugimos para as montanhas e ficamos lá algum tempo alugando. Meu pai alugou um quarto numa casa de uma camponesa. Infelizmente o filho dela era um fanático nazista e foi treinado na Alemanha pela SS. Isso era muito comum, que os alemães treinavam os aliados para que fossem participantes de todo esse processo de extermínio dos judeus. Ele era um antissemita e ele imediatamente desconfiou de que nós tínhamos nomes falsos nesses documentos, de que nós provavelmente éramos judeus. Ele teve desentendimentos constantes com meu pai, e em consequência a isso, um dia ele apareceu e trouxe com ele o oficial da divisão em que ele estava. Esse oficial era um oficial alemão, e ele disse, olha, esses aí são judeus. Bom, desnecessário dizer que os judeus nós temos uma marca que não dá para negar. E o oficial disse, vamos para o banheiro. E não havia muita dúvida sobre o fato de que meu pai era circuncidado e evidentemente era judeu.
Fomos presos, então sim, nós fomos presos. Isso foi mais ou menos no quase verão de 44, eu diria que foi em setembro, agosto, setembro de 44. Naquela ocasião eu já estava próximo de ter 7 anos, porque eu sou de novembro. Eles nos levaram primeiro para uma prisão, e depois dessa prisão nós fomos levados para o que se chamavam campos de ajuntamento. Os alemães eram extremamente metódicos e eles criavam esse conceito de campos de ajuntamento para que houvesse organização nos transportes. Então, quando você estava num campo de ajuntamento, você estava esperando que viesse um trem e te levasse para um outro campo, que em geral era um campo de extermínio. Nós ficamos 2 meses nesse campo. Esse campo chamava-se Sered, ficava no território da antiga Tchecoslováquia. Eu e mamãe fomos separados do meu pai. Isso era também uma prática alemã, nazista, de que imediatamente as famílias eram separadas. Fiquei com minha mãe e era um campo, o que eu posso te dizer? Era um campo como você viu vários na Polônia, era um campo de trabalhos forçados e sem infraestrutura. Mas naquela ocasião eles já não estavam mais fazendo trabalhos forçados, eles estavam juntando os judeus que ainda eles encontravam. Depois disso, então, nós fomos embarcados num desses trens que você também viu em Yad Vashem, provavelmente você lembra, tem os trens de gado que levavam os judeus para os campos de extermínio. Desse campo de Sered, todos os trens eram destinados a Auschwitz. O que aconteceu foi que, isso eu considero o meu segundo milagre, o trem não podia ir para Auschwitz porque os guerrilheiros tinham explodido as linhas férreas. O trem teve que se deslocar para uma outra direção, desviar para uma outra direção, e nos levaram para um campo que chamava-se Terezin. Agora, Terezin é um campo famoso. Ele é famoso porque os alemães eram tão sem vergonhas de que eles foram capazes de vender a ideia para quem quisesse ouvir, de que eles tratavam muito bem os judeus que eles tinham levado para os campos. E Terezin foi transformado num campo modelo. Era uma fortaleza, originalmente era uma fortaleza, e foi transformada em um campo de concentração, e onde também havia extermínio, não apenas concentração, mas nós, geralmente mulheres e crianças, éramos mantidos para, na época ainda pensavam que poderiam nos levar para algum campo de extermínio, mas isso não aconteceu e nós fomos libertados em Terezin. Nesse campo, o que havia era o seguinte, era um contrassenso, mas era o que havia. A maioria das pessoas que foi levada para Terezin propositalmente para eles criarem essa imagem de que eles tratavam bem os judeus, eram pessoas intelectuais, professores universitários, músicos famosos, políticos e assim por diante, religiosos, evidentemente. Essa imagem, eles fizeram daquilo um filme, para mostrar à Cruz Vermelha Internacional que era a única entidade que podia visitar campos de concentração. A Cruz Vermelha visitou o campo uma única vez e viu a maravilha que nós tínhamos, que tudo isso foi improvisado, era um teatro, e acreditou naquilo que os alemães diziam, que eles tratavam muito bem os judeus.
pelos mesmos motivos que o nosso trem não pôde mais ir para Auschwitz, os trens de Terezin que iam sistematicamente para Auschwitz, porque eles tinham que esvaziar o campo enchia, tinha que esvaziar o campo. Também não puderam ir mais. Então nós fomos libertados em Terezin. E essa foi. E aí o papai falou que vocês viram algumas passagens das entrevistas que eu dou. Sobraram algumas memórias. Uma das memórias era de que eu tinha uns amiguinhos que eu fiz lá e nós perambulávamos pelo campo. O campo era absolutamente livre porque sendo uma fortaleza você não tinha como fugir de lá. Então eles podiam deixar as pessoas andar por onde quisessem. A maioria dos adultos trabalhava. Eles faziam produtos para o esforço de guerra nazista. Minha mãe trabalhava na cozinha dos oficiais. Isso salvou a minha vida. Mais um milagre. Porque eu tive 3 vezes doente. Na última vez que eu estive doente, eu tive cachumba. A cachumba é uma doença que pega muito, muito pesadamente crianças e ela vem com febre muito elevada e se não for tratado de alguma maneira é mortal. Acontece que eu estava com febre muito elevada, estava com 42 graus, o que é quase a febre em que você vem a falecer. Minha mãe não sabia o que fazer, mas ela conheceu na cozinha uma senhora que era médica. E essa senhora disse para ela, e ela desesperada conversando com ela, disse, não sei o que fazer, meu filho está constantemente com essa febre, já faz 2 dias e eu tenho medo que ele venha a falecer. Ela disse, deixa comigo, eu trabalho no hospital dos oficiais. Ela conseguiu roubar com risco de vida um produto que se chamava sulfa. Sulfa foi o primeiro antibiótico descoberto no mundo. Tipo antibiótico, não chegava a ser exatamente um antibiótico, mas esse antibiótico salvou a minha vida. Então o que sobrou para mim de memórias foi o frio. O inverno de 44 a 45 foi historicamente um dos invernos mais cruéis da Europa. Foi frio porque nós não tínhamos roupa, nós não tínhamos cobertores, nós não tínhamos aquecimento, nós não tínhamos banhos quentes, não tínhamos nada. Você estava exposto às intempéries e podia morrer só por causa disso. Fome, nós recebíamos rações que eram 1/3 do que um corpo humano exige, e medo. Medo porque eu contei isso numa das minhas entrevistas. Quando nós chegamos ao Brasil, eu me apavorava com a presença de pessoas em uniforme. Não importa qual uniforme, podia ser um soldado, podia ser um policial, podia ser um guarda, podia ser um operário, mas quando eu via pessoas, isso meus pais me contaram, eu ficava simplesmente transtornado. O que significa que entrou na minha cabeça um medo da morte, porque você via isso na rua. As pessoas faleciam e não necessariamente nos barracos, mas sim na rua. Então, nós tínhamos esse grupinho de amigos e a gente perambulava pelo campo tentando roubar comida. As casas não podiam ser fechadas, os barracos não podiam ser fechados. Então nós tínhamos livre trânsito em qualquer um deles. E às vezes uma pessoa esquecia um pedaço de pão ou alguma coisa e nós roubávamos isso porque era uma questão de sobrevivência. E foi assim que foi durante 6 meses que eu fiquei nesse campo. Uma coisa que nós fizemos lá, e Terezin é conhecida por causa disso, as crianças eram instruídas por essa gente que tinha cultura, professores famosos e músicos famosos, as crianças eram instruídas e nós tínhamos aulas de desenho. Em Terezin, vocês visitando o campo, não sei se vocês foram para Terezin, provavelmente não,
vocês foram para a Polônia, não? Mas em Terezin existem 6.000 desenhos feitos pelas crianças que passaram lá. Lá passaram, no total da população, 15.000 crianças. Entre elas eu, e voltaram 300. Então isso também é um milagre, de que eu sobrevivi à doença, sobrevivi ao frio, sobrevivi à fome. Enfim, fui libertado junto com a minha mãe. Como que era a sua rotina no campo e o senhor era submetido a algum tipo de trabalho? Não, eu não era submetido, as crianças não eram submetidas a trabalho. Entenda, crianças até mais ou menos 10 anos. Acima de 10 anos, as crianças, os jovens, vamos chamar assim, trabalhavam nessas atividades que eu mencionei de fabricação de bens que os nazistas precisavam para o esforço de guerra. Mas as crianças menores e até uns 10 anos de idade não trabalhavam. Faziam isso que eu te falei. Nós podíamos ter aulas se quiséssemos, mas eu era um cabulador nato, então eu não participava muito dessas aulas. E tinha essas sessões de desenho, eu adorava desenhar. E era o tempo que eu passava. O meu maior problema era, falando em medo, eu mencionei, meu maior problema era o seguinte, eu mal via a minha mãe. A minha mãe saía às 6 horas da manhã, eu ainda estava dormindo, e voltava 9, 10 horas da noite, quando também eu já estava dormindo. E eu tinha sempre a sensação de que eu estava abandonado, porque via a minha mãe com uma frequência muito pequena. Então, o meu cotidiano era basicamente isso que eu te relatei, certo? Como foi a saída para você do campo de concentração e como foi reencontrar o seu pai? Nós fomos libertados pelo exército soviético. Os soviéticos eram considerados pelas grandes civilizações europeias, tais como a Alemanha, a austríaca e etc., como os inimigos mortais, porque os soviéticos eram bárbaros. Para eles eram bárbaros. Eu não tive essa experiência e, obviamente, ninguém que foi libertado em Terezin teve essa experiência. Eles entraram no campo com tanques e com caminhões e com... não eram jipes, mas eram veículos menores e distribuíam comida. O que significou provavelmente que algumas pessoas que poderiam ter morrido não morreram. Mas uma coisa que eu me lembro nitidamente é que um desses soldados me deu alguma coisa que eu descobri que era chocolate, só que eu não sabia o que era chocolate. A minha mãe teve que me explicar o que era chocolate. Foi a primeira vez na minha vida que eu comi chocolate. Desde então não parei. E eles foram muito decentes. Apesar que eles também tinham limitações, você pode imaginar a logística que era necessária durante uma guerra que se expandiu pela Europa toda. Eles tiveram o cuidado de nos tentar dar o maior conforto possível dentro das limitações. Uma coisa que eles nos deram foram cobertores que eram um pouquinho mais quentes do que aqueles que nós tínhamos. O problema na época para voltarmos para da onde saímos era transporte, porque eles não tinham número suficiente de caminhões e de veículos para nos transportar. Eram obrigados a fazer isso em pequenas etapas. Nesse meio tempo, o campo recebeu a visita de 2 entidades judaicas que operou a partir da Suíça durante a guerra e que agora estava visitando os campos, tentando ver as necessidades dos que sobreviveram.
Eles também conseguiram alguns caminhões, mas o fato é que nós ficamos mais um mês no campo por falta de transporte. Terezin foi o último campo na Europa toda a ser libertado, ou seja, nós fomos os últimos a sermos libertados na Europa. E mais um mês significou que nós ficamos muito mais tempo lá do que normalmente. Bom, se bem que eu imagino que aqueles que ficaram em outros campos não sobreviveram, mas enfim, nós ficamos mais um mês. Finalmente eles conseguiram um caminhão que nos transportou de volta para a nossa residência, não a residência, mas a cidade da onde nós saímos. E minha mãe começou a procurar meu pai, obviamente, e os parentes. Acontece que numa cidade onde 1/3 eram judeus, você pode imaginar que rapidamente começaram a circular notícias sobre quem voltou, quem não voltou, por que não voltou, e aqueles que voltaram contaram as barbaridades que os nazistas cometeram. Então a expectativa, a esperança de que alguém que não voltou, voltaria, era muito remota. O pior foi de que um primo do meu pai, que esteve com ele na Alemanha, num campo de concentração na Alemanha, ele sobreviveu e voltou e nos procurou. Soube de que nós estávamos naquela cidade morando na casa de uma tia que não era judia, era uma senhora cristã que era casada com um tio meu. E ele disse: olha, Elizabeth, minha mãe se chamava Elizabeth, Elizabeth, sinto muito, mas o teu marido morreu. Bom, como descrever uma cena dessas, eu não poderia descrever, porque sinceramente não me lembro disso, mas eu posso imaginar que a minha mãe deve ter se sentido destroçada. E ele contou a seguinte história, de que os alemães, e isso é histórico, os alemães, apesar que estavam perdendo a guerra, e apesar de que já não poderiam mais praticar as barbaridades que eles conceberam para matar todos os judeus, eles decidiram evacuar os campos. Então, quando exércitos se aproximavam, os alemães avançavam para dentro da Alemanha. Isso se chamavam marchas da morte. Não sei se vocês ouviram falar disso, mas de Auschwitz também houve uma marcha da morte. E meu pai participou dessa marcha da morte, só que estava extremamente fraco. Ele tinha 42 anos de idade e 43 quilos quando chegou em casa. Você pode imaginar o que é um adulto de 42 anos com 43 quilos. Eu não reconheci meu pai, isso minha mãe me contou. E durante algum tempo eu não conseguia me aproximar, porque para mim era uma pessoa estranha. Mas o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte: essas marchas da morte eram colunas de 5 pessoas e na frente 5 e 5 e 5, e ao lado deles iam os soldados da SS. A ordem que eles tinham foi a seguinte: se uma pessoa tentasse fugir, sentisse mal, ou caísse, ou qualquer coisa que prejudicasse o andamento dessa coluna, os soldados deveriam matar essa pessoa. Meu pai desfaleceu de fraqueza e o soldado deu um tiro nele. Acertou a clavícula dele. Mas para ele estava, provavelmente, eu imagino, meu pai estava sangrando, deitado no chão, ao lado da estrada, e a coluna tinha que andar. Então, deixaram meu pai lá. Meu pai agonizou 3 dias naquele lugar, inverno. Por ele foi libertado em janeiro.
quando uma ambulância da Cruz Vermelha polonesa que estava fazendo acompanhamento dessas colunas, porque sabiam que de vez em quando uma pessoa sobrevivia e então poderiam ajudar, acharam meu pai e internaram ele depois num hospital da Polônia, onde ele ficou um certo tempo. Ele levou 3 meses para voltar daquele hospital para a cidade onde nós estávamos. E foi assim que nós nos reencontramos. Meu pai, quando chegou, obviamente, a primeira coisa que ele tentou saber era o que aconteceu com a família. Tanto a família da minha mãe como a família dele, a grandíssima maioria foi exterminada. Isso levou algum tempo para se saber que se as pessoas não voltavam, significava que não voltariam mais, certo? E ele uma noite me disse: filho, eu já estava na época com 8 anos e meio, ele disse: filho, eu decidi que eu não vou morar num continente de assassinos, nós vamos embora. Eu falei: papai, nós vamos embora para onde? Ele falou: não sei, mas nós vamos embora. Ele tentou de todas as maneiras possíveis. Nesse meio tempo, a Tchecoslováquia voltou a existir. Obviamente, os aliados devolveram o território para os tchecos. Meu pai ia para Praga com frequência, visitando embaixadas e consulados, e todos os países fecharam as portas aos judeus, todos, sem exceção, europeus e não europeus. Isso é histórico e está documentado, que até 1949 os judeus não conseguiam sair da Europa, porque os países que poderiam acolhê-los não permitiam. Ele conheceu uma moça no consulado brasileiro, que não era judia, mas era casada com um judeu. E eles ficaram, obviamente, não digo amigos, mas vamos dizer, estabeleceu-se uma relação de afeto, de pena, não sei, entre ela e meu pai. E ela sempre dizia, meu pai foi várias vezes para o consulado brasileiro, dizia assim: Alexandre, sinto muito, mas a política brasileira não mudou nada. Na última vez que meu pai visitou o consulado, ele disse: Alexandre, tem uma boa notícia para o senhor. Talvez eu consiga lhe arrumar os vistos, mas eu preciso de 2 documentos. O primeiro é que o senhor comprove que o senhor e a sua família não são judeus. Em segundo lugar, o senhor tem que ter de alguma indústria brasileira uma carta que diz que o senhor é um químico famoso e que é necessário para o trabalho desse laboratório ou dessa indústria, e que eles querem que o senhor e a sua família vão para o Brasil. Curiosamente, o primeiro documento foi fácil de arrumar, como te falei, nós tínhamos certificados de batismo. Então, esses serviriam para a finalidade. O problema era essa carta. E aí vem uma história também maluca que eu nem sei te explicar como, mas minha mãe lembrou. Quer dizer, que ela lembrou não é tão estranho, mas o que veio a acontecer, que para mim é quase inexplicável. Ela lembrou que uma prima dela imigrou ao Brasil antes da guerra, anos 20 ou 30, início dos anos 30, e casou aqui com um senhor judeu. Mas eles não mantinham correspondência, ela só sabia que havia uma pessoa da família dela que foi ao Brasil. O estranho e incrível é como que a minha mãe descobriu o endereço dessa pessoa. Não sei explicar. O fato é que eles se corresponderam e o marido dela conseguiu esse documento. Agora imagine você que não havia WhatsApp, não havia Facebook, não havia internet, e as cartas levavam mais ou menos 2 meses para ir e 2 meses para voltar, aproximadamente.
Imagina a troca de correspondência que houve entre eles, né? E dessa maneira nós viemos ao Brasil. Essa é a história da nossa vinda ao Brasil. Qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para as futuras gerações? Eu vou te ler uma carta que eu escrevi para minha neta, que mora em Israel, ela é Sabra, quando ela foi na Marcha da Vida. Minha imensamente amada neta, eu, seu avô, escrevi esses pensamentos para que você pudesse ler por ocasião da sua viagem para os campos da Polônia. Sou um sobrevivente da Shoah. Faço parte de um grupo hoje muito pequeno dos meus colegas de infortúnio que passaram pelo mesmo sofrimento, mas por um milagre sobreviveram. Todos nós temos poucos anos de vida pela frente. Dentro de mais algum tempo, nenhum de nós estará aqui para relatar aquilo para as futuras gerações. Um legado que é a minha missão mais importante. Ela se resume em poucas palavras. Assim como eu fiz durante quase toda a minha vida, jamais esquecer a tragédia da Shoah, as suas vítimas. Divulguem, vocês jovens, sua dramática história de geração em geração. Lodor Vador. Façam como Hashem nos comandou no relato do Êxodo. E contarás aos teus filhos naquele dia. Eis o relato em comemoração e em lembrança dos 6 milhões de Kedoshim que desapareceram nas fumaças dos chaminés dos crematórios nazistas. Quando você for ler essa carta, possivelmente estará em algum campo de concentração. Você e seus companheiros de viagem já terão visto a magnitude impossível de descrever em palavras dos crimes cometidos pelos amaldiçoados nazistas contra as nossas irmãs e os nossos irmãos de fé. Ainda assim, peço a você e a todos seus companheiros, canalizem essa raiva para uma atuação muito mais produtiva e nobre. Ao levarem adiante a história da Shoah, dediquem-se a educar seus descendentes e as futuras gerações, a respeitarem a convivência harmoniosa entre os seres humanos, motivando-os a aceitarem que todos nós somos iguais e concebidos à semelhança do nosso Criador. E que a continuação do ódio contra qualquer grupo dos nossos próximos fatalmente levará a uma guerra que poderá destruir a humanidade. Ensinem-lhes que evitar tal conflagração universal só será possível quando houver no nosso planeta respeito e tolerância mútua e irrestrita. Quando prevalecerem os ideais da democracia que garantem a todos os direitos existenciais e quando ideologias extremadas forem varridas das sociedades. Não perseguem e não matam nossos semelhantes. Só assim a humanidade poderá sonhar em conviver para sempre em paz. Esse é, pois, o comprometimento que eu peço a você e também a todos os seus colegas nesse momento, reunidos nos campos que um dia se cobriram de rios de sangue e de lágrimas dos mártires que ali foram barbaramente assassinados pelo único motivo de serem Yehudim. Ela deixou essa carta em Auschwitz, ela leu essa carta para o grupo dela, traduziu para hebraico e leu para o grupo dela e deixou em Auschwitz. Lá há um hábito que os visitantes que chegam, eles enterram ou cartas ou alguma lembrança nos trilhos que levavam os prisioneiros para os campos. Isso está em algum lugar em Auschwitz.
Sr. Thomas, o seu relato foi muito comovente. Espero que todos que estejam vendo esse vídeo gravem essas suas palavras, para que nunca mais deixemos que uma atrocidade como essa volte a acontecer, com nenhuma nação, etnia ou minoria. Após 70 anos do final da Segunda Guerra Mundial, existem pessoas que negam o Holocausto. Para essas pessoas, o seu depoimento é imprescindível, é a verdade dita pelo Senhor. Muito obrigada, Sr. Thomas.